A gente vai falar também sobre saúde, inclusive já começamos o programa de hoje falando sobre isso, porque afinal, olha, para muita gente o intestino é uma espécie de caixa preta, viu? A comida entra, os resíduos saem e raramente falamos sobre o que ocorre no meio do caminho, ou nem sequer tentamos entender. Mas fato é que vira e mexe a gente escuta algo a respeito, como comer gordura. Será que engorda mesmo o intestino? Ou o glúten é vilão mesmo? A doutora Mayara Patero, nutricionista especializada em saúde gastrointestinal e distúrbios intestinais, vai nos ajudar a desvendar esses mitos e as verdades, né, que envolve esse órgão que é tão fundamental para o funcionamento geral do corpo, né, Mayara? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta, pelo convite. É uma honra participar, compartilhando conhecimento sobre saúde gastrointestinal. Então, bora começar, Mar. Conta aqui pra mim, né? O que o nosso intestino, ele fala pra gente quando ele não tá saudável? Bom, eu costumo falar que o corpo sempre fala, ele sempre dá indícios quando que não tá legal. Aquela barriga muito inchada, você já acorda com a barriga inchada, ou ela vai distendendo ao longo do dia, a pessoa fala, eu não comi quase nada e tô com a barriga enorme, uma barriga de grávida. Você pode sentir dor abdominal. Além dos gases, muitos gases, esses gases podem ser com cheiro ou sem cheiro, cansaço, queda de cabelo, unhas fracas, ansiedade, depressão. A pessoa pode ter também dificuldade no emagrecimento, porque ela fala, não como quase nada, faço dieta, mas não emagreço. E o foco pode estar nesse intestino que não está legal. Diarreia, então são esses sinais e sintomas que a gente precisa olhar para o intestino. Olha só, gente, que curioso, né? São muitos os sintomas aí que eu aposto que vocês aí de casa, em algum momento da vida, já devem, inclusive, ter sentido um deles. Sim. Quando a gente fala aí, né, da mulher, por exemplo, a gente já estava comentando aqui nos bastidores essa questão de que a mulher normalmente é o público que a doutora mais atende, porque elas buscam mais saber sobre isso, mas porque também quando a gente entra aí no ciclo menstrual, costuma dar aquela desregulada. Isso é comum, né, doutora? É comum. Na verdade, a gente tem uma flutuação hormonal que pode soltar esse intestino ou prender mais. Lembrando que um detalhe é que mulheres com endometriose, que está muito próxima, essa região íntima da mulher, útero, ovário, bexiga, está muito próxima do intestino. E ela pode ter essa alteração também ali, o intestino constipar mais ou soltar mais, pensar em endometriose. Principalmente se a mulher sente a barriga muito inchada, tem muito fluxo menstrual, muita cólica. É um caminho aí, então, para chegar talvez nesse diagnóstico que é, né, necessário aí estar atento. Agora, vamos falar sobre esses mitos e essas verdades, porque, assim, existem muitos, né, doutora? A gente vê, às vezes, assim, vó comentando com o neto, com o filho, enfim, que já ouviu falar que X coisa faz mal. Vamos começar com o primeiro, que eu separei aqui, é saber justamente, né, se a gordura de fato engorda aí o intestino ou se faz mal para a digestão, é verdade? Não necessariamente, o que a gente precisa pensar é na quantidade e na qualidade dessa gordura, que isso pode prejudicar essa digestão. Provavelmente as pessoas elas não acabam exagerando na quantidade da gordura boa que a gente tem no azeite, no abacate, nas oleaginosas, ela acaba exagerando mais na gordura ruim, que é a gordura saturada, que a gente tá na batata frita, que tá no pastel. Isso pode atrapalhar esse intestino, principalmente se ela já fez a retirada da vesícula, que tem um papel importante ali, a bile, para ajudar nessa digestão de gorduras. Então, como que a gente sabe que a pessoa não digere bem a gordura? Quando ela tem ali enjoo após consumir gordura, ela pode sentir gases, a barriga inchada, pode soltar esse intestino, diarreia, fezes amolecidas, isso já é um indício que a digestão dela de gorduras não vai tão bem assim. Olha só, quando a gente vê, né, no xixi, por exemplo, aquelas manchas de gordura, por exemplo, assim, que parece, não tenho certeza se é de fato, mas é um sinal também de que não está fazendo uma boa digestão ou algo assim? Tá relacionado? Pode ser um sinal que tem algo errado ali, não é normal. Agora vamos falar do glúten, né? Quero saber se ele realmente também faz mal para todo o organismo, para todos, assim, existe uma regra, uma exceção? Bom, o glúten, o que a gente precisa ter em mente? Ele tem uma proteína, que é a gliadina, que é difícil de ser digerida e por esse motivo ele pode perturbar o intestino. Partindo disso, antes da gente excluir o glúten 100% da dieta, a gente precisa ter certeza que aquela pessoa não é celíaca. O que é a doença celíaca? É uma reação do corpo autoimune aos fragmentos do glúten. Quando a pessoa tem esse diagnóstico de doença celíaca, ela precisa excluir 100% da rotina. Agora, se ela for intolerante não celíaca ao glúten, vai depender da quantidade e frequência. E como que eu sei
que eu sou intolerante ao glúten? Através de alguns sinais e sintomas. Então, quando a pessoa consome muito glúten, ela pode ter barriga inchada, gases, pode prender esse intestino ou ficar mais solto, ter fadiga, sintomas de pele. Então, vai depender muito da individualidade da pessoa. Olha só, mas aí, de novo, naqueles sinais que a gente chegou a comentar no início da entrevista, desse bate-papo, sinais aí sempre presentes. Gases, então, barriga inchada, tem que ficar atento e procurar um especialista. Isso. Ó, vamos falar então agora, gente, sobre alimentos integrais, né? Esses alimentos integrais, normalmente a gente vai assim no nutricionista e a pessoa orienta ele, por exemplo, a trocar o arroz, falar come um arroz integral, porque sacia mais. É verdade isso? De fato eles são melhores? É bom fazer toda essa troca, por exemplo, trocar macarrão, fazer todas as escolhas pro integral ou nada disso? Tá. Vai depender, novamente, muito da individualidade do indivíduo. Os alimentos integrais, eles têm mais fibra. Então, quer dizer, quanto mais fibra, melhor para esse intestino? Nem sempre. Vai depender muito do intestino. Se essa pessoa já está com sintomas intestinais e eu colocar mais fibra, pode ser que dificulta ainda mais o processo de digestão, aumentando mais gases, mais distensão abdominal. Então, a gente precisa entender. No caso aí das fibras, então, digamos que elas ajudam a prender o intestino, é isso? Vai depender da individualidade. Se a pessoa já está com muitos sintomas intestinais, gás, barriga inchada, se eu aumentar a fibra, vai melhorar? Não, pode piorar. Então, a gente tem que entender a individualidade dessa microbiota intestinal. Quanto mais fibra, as pessoas pensam, será que é melhor? Nem sempre. Olha só que curioso, gente. Quando a gente fala, né, sobre alimento fermentado, ele pode ser prejudicial? Os alimentos fermentáveis, que são os carboidratos fermentáveis, são os food maps, que são difíceis de serem ingeridos, que a gente tem lá no alho, na cebola, no feijão, no glúten, que tem o frutano, no açúcar, na lactose, pode aumentar gases, distensão abdominal, barriga inchada. Isso vai depender muito da quantidade e da individualidade daquela pessoa. A individualidade está sempre presente aí, precisa ser avaliado, então, cada caso. Precisa. A gente não precisa, teoricamente, ficar com medo de consumir esses alimentos, que eu vejo que muitas pessoas vão retirando por conta própria, mas a gente precisa entender da digestão, como que está esse ambiente intestinal, porque se o meu intestino não está legal e eu consumo esses alimentos, eu posso ter essas bactérias fermentarem mais e eu ter mais sintomas intestinais. Olha só, a gente costuma ver, né, com a internet, o pessoal abre ali o TikTok, por exemplo, e acha que vira nutricionista formado de um dia para o outro, procura ali informação e adere na rotina. Como, por exemplo, o uso do suco verde, aquele suco detox. Mete o louco no fim de semana, aí chega na segunda-feira, quer compensar. É bom mesmo? Faz a diferença ou nada disso? O suco detox, na verdade, não tem nenhum alimento que tenha essa função detox. Quem tem função detox no nosso corpo é o intestino, é o fígado, que vão ajudar a eliminar essas toxinas. Eu sempre falo que saúde gastrointestinal não cai do céu. Então, a gente conquista no dia a dia, com a alimentação, com as escolhas daquilo que eu ingiro, com os nossos pensamentos, porque o nosso corpo só não digere só o que a gente come, mas as nossas emoções, o nosso comportamento. Então, não tem nenhum alimento milagroso. É a sua escolha diária. Quando você fala dessa escolha diária, o que é que não pode faltar aí num cardápio, numa boa alimentação? Quanto mais diversidade de frutas, legumes, verduras, comida de verdade a gente precisa para o intestino, para estimular a diversidade de bactérias. As fibras também são bem interessantes, principalmente as fibras solúveis, que são fibras não fermentativas e que não vão piorar esses sintomas intestinais que a gente encontra na aveia, no psyllium, na goma cássia. Olha que bacana. Nesse caso aí, essas a gente colocaria, por exemplo, uma colherzinha na alimentação, já resolveria o Uma problema? colher de sopa, a gente aumentar ali na ingestão, já ajuda bastante. Acabei de tomar um gole de água aqui, aí já me lembrou de uma outra dúvida. A questão da água, de fato, ela ajuda realmente a limpar o intestino? Quanto é ideal? Como é que a gente sabe ali o quanto é necessário para ingerir por dia? Tá. A quantidade de água por dia, a gente pode fazer o peso do indivíduo vezes 50 ml de água. Então, a gente vai encontrar quanto de água aquela pessoa precisa ingerir ao longo do dia. Lembrando que a água ela tem um papel fundamental para a produção das enzimas digestivas e ajudar também
no funcionamento desse intestino, porque não adianta a gente aumentar a fibra na alimentação e não aumentar a água. Aí vai constipar, vai ter um efeito rebote. Olha só, gente. Então já vale o alerta aí, né, pra quem tá em casa. Tem que balancear e a água não pode ser esquecida. Nessa época, né, que tá mais friozinho assim, a gente tende a deixar a água mais de lado, né? Eu mesma, por exemplo, sigo aquela ideia de, tipo, água com gás e limão. Me ajuda muito a consumir água. Pode isso, doutor, ou não? Tem diferença? A água com gás, ela não substitui a água natural. Olha só. A gente precisa de água natural. O ideal mesmo é a temperatura da água ali em temperatura ambiente, ou agora no frio a gente pode aquecer um pouco dessa água. A água morna também, ao acordar, ajuda nos movimentos intestinais. Olha só, que dica bacana. Então essa de esquentar água eu não sabia. Como é que funciona? Esquenta um pouquinho a água de manhã assim que acorda, tem que estar em jejum? Isso, tá em jejum, acordou, esquenta um pouquinho da água, não precisa deixar aquela água quente, deixa ela morna, toma ela ali em torno de 300, 500 ml, porque isso já vai ajudar a acordar esse intestino e ajudar nos movimentos intestinais. Quando a gente está dormindo, a gente gasta muita água no processo detox, no processo de eliminação ali no fígado, e a gente acorda desidratado. Então a gente repor água é fundamental para o nosso corpo quando a gente acorda. Olha que bacana. Ainda, né, falando sobre essa questão da água. Outro dia conversando com um conhecido, enfim, ele falou assim, não adianta você tomar água, querer tomar, por exemplo, 1,5 litro de uma vez só. Tava conversando com um dentista aqui, inclusive, para quem acompanhou na semana passada, ele falou, não adianta. Falando em relação, né, ao mau hálito. No caso, de fato, pro mau hálito não adianta. Mas no dia a dia, para eu atingir a minha meta necessária, eu, por exemplo, acredito que eu tenho que tomar 3,5. É muita coisa. É bastante água. Mas a gente vai tomando aos poucos, vai fracionando essa água, que é o ideal. E você comentou um ponto importante, a litose. Muitas vezes tem muita relação com o intestino. A pessoa já foi no dentista, já buscou ajuda. E a gente tem que pensar nessa digestão, como que está esse ambiente intestinal, porque essa litose, esse mau hálito pode vir também lá da saúde intestinal. É, realmente, está interligado, né? Quando a gente fala dos probióticos, eles funcionam mesmo? Onde é que a gente encontra? O que é fonte de probiótico? A ideia do probiótico ela é muito boa, são micro-organismos vivos que têm a finalidade de melhorar a nossa microbiota intestinal. Mas nem sempre funciona assim na prática, porque não adianta eu querer colocar móveis novos micro-organismos naquele ambiente que está todo bagunçado. Primeiro a gente precisa entender a rotina do indivíduo, como que está a alimentação, como que está a digestão, como que está a imunidade, como que está esse ambiente intestinal, porque às vezes acontece muito, a pessoa vai lá, escolhe qualquer probiótico, toma e tem piora dos sintomas, piora gás, piora distensão abdominal ou não tem o resultado que ela deseja. Então a gente precisa ser criterioso. Eu gosto de utilizar probiótico, mas numa segunda fase de um tratamento. Então, primeiro a gente precisa colocar ordem na casa, ajustar a alimentação, identificar se não tem alergias, intolerâncias alimentares, melhorar a digestão, mastigação é um ponto fundamental. Pensar nessa imunidade do indivíduo, se é uma pessoa que fica muito doente ou não, tem que fazer muito uso de medicamentos, a gente tem que pensar nessa imunidade, melhorar a imunidade dessa microbiota, porque a imunidade mora lá no intestino. Melhorar também qualidade de sono, estresse, porque tudo isso impacta no intestino. Então, o probiótico sozinho não vai fazer milagre. No segundo momento, a gente pode colocar o probiótico com uma finalidade específica. Por exemplo, quero melhorar a imunidade daquela mulher que está sempre com infecção urinária de repetição. É uma boa. Aquela mulher que está com candidias de repetição, eu posso colocar no segundo momento, depois que eu já organizei outros pilares. Olha só que curioso. Você comentou um outro ponto aí, que foi a questão da mastigação, me chamou a atenção. O que é recomendado nessas horas? A gente costuma comer ali na frente da TV, ou se não no celular, às vezes não presta atenção, de fato, no comer. No comer. O que acontece? O nosso sistema gastrointestinal, que vai da boca até o ânus, a digestão, ela já começa quando você visualiza o alimento. Depois a gente tem essa digestão, começa na boca. E na própria saliva, a gente já tem enzimas digestivas que vão ajudar na digestão de gorduras, de carboidratos. Se a gente não mastiga, come muito rápido, tá desatenta, eu sinalizo para o meu corpo que eu tô sob estresse, que eu tô sobre aquela sensação de luta ou fuga, que a maioria das pessoas estão hoje, porque estão na correria, estão no modo automático e nem percebe o que está ingerindo. E o corpo, muito inteligente, muito sábio, ele entende que você está sobre esse estresse. E o nosso sistema gastrointestinal, que funciona no modo parasimpático, que é no modo de relaxamento, entende que ele não precisa digerir, ele não precisa produzir enzimas digestivas. Logo, esse alimento mal digerido, você não mastigou direito, ficou muito grande, estômago não tem dente, ele chegou muito grande lá no intestino delgado. Não tem
ali dentro, o que vai acontecer? Esse alimento mal digerido vai alimentar fungos e más bactérias. Meu Deus do céu, comer rápido, então desatento nem pensar. Nem pensar. Nossa. E é um erro muito comum que as pessoas... Muito comum. A gente com o celular na mão, enfim, com a correria de fato ali, às vezes você tem 15 minutos para fazer a sua pausa, não tem o que fazer. Você precisa comer rápido ali para resolver o problema. Respira fundo, tenta voltar a atenção para o momento presente. Evita as distrações, TV, tela, celular, às vezes até de conversar muito com a outra pessoa, porque você engole muito ar também, e aí pode atrapalhar esse momento da digestão. Evita muito líquido também, porque o líquido ele pode levar as enzimas digestivas embora. E cuida da mastigação, come devagar, respira, vai dar tudo certo. Tem que dar. Tem que dar. Quando a gente fala sobre comer à noite, né, de fato faz mal pro intestino, a gente escuta sempre o pessoal comentando, tipo, se você vai deitar, precisa ter uma pausa antes, a última refeição tem que ter um tempo longo ali entre ir deitar ou não. Muito boa essa sua pergunta. O ideal dos mundos é a gente tentar jantar até às 20 horas. Porque à noite, a nossa capacidade de produção de enzimas digestivas, ela é menor. E com isso, se eu faço uma refeição muito pesada, como um lanche, uma macarronada, depois das 20 horas, como rápido, tomo líquido, isso vai atrapalhar muito a digestão e vai também atrapalhar a qualidade do sono. Mas se aquela pessoa, por causa da rotina dela, não consegue jantar cedo, tem que jantar mais tarde, prefira uma refeição mais leve, comer sem excesso, isso vai ajudar bastante. E dar um intervalo aí entre o dormir e o comer de 2 a 3 horas, é o ideal. Difícil também, mas aí necessário. Como a doutora já colocou. Quando a gente fala sobre dietas low carb, é outra coisa que bomba nas redes sociais. Faz mal para a saúde ou tudo bem a pessoa ali se auto-colocar em dieta? Interessante essa pergunta. A dieta low carb, a gente reduz o carboidrato e pode reduzir com isso um pouco de fibras que vai ajudar nesse intestino. O que a gente precisa observar é que toda vez que a gente reduz carboidrato, certamente você aumenta a proteína para dar mais saciedade. E se essa proteína ela não for bem digerida, você come muito rápido, não está com a mastigação legal, não tem produção de enzima suficiente, não tem produção de ácido suficiente lá nesse estômago, essa proteína mal digerida pode alimentar más bactérias. E aquela pessoa vai ter gases com cheiro forte, vai ter barriga inchada. Então a gente precisa cuidar da digestão nesse momento de dieta e lembrar também de aumentar um pouco de fibras para ajudar a alimentar boas bactérias, como o psyllium, goma cássia. Precisa estar presente ali. Precisa estar presente. Legal. Quando a gente fala sobre o açúcar, né, ele é colocado aí como um vilão. De fato, ele inflama o intestino? O excesso de açúcar pode ser um problema para esse intestino porque ele fermenta e todo o excesso vai acabar sobrando ali para fungos e más bactérias se alimentarem. Então a gente precisa tomar cuidado com esse excesso, com esse exagero de açúcar, que às vezes está muito presente na refeição das pessoas. É açúcar no cafezinho, é o adoçante, é na bolachinha, é não sei o que. Você vai ingerindo muito açúcar ao longo do dia. Isso pode ser prejudicial para a microbiota. Olha, você comentou aí do cafezinho, é outra coisa que o brasileiro não abre mão, né? Todo dia um cafezinho pelo menos. Nesse caso, ele faz bem ou faz mal para a saúde do intestino? Vai depender muito da individualidade da pessoa. Se a pessoa for mais sensível, isso pode aumentar os movimentos intestinais, deixar esse intestino mais solto, piorar a diarreia, fezes pastosas. Então a gente precisa entender da individualidade e da quantidade também. Porque o café, ele não só pode piorar essa motilidade do intestino, mas deixar mais agitado, mais ansiedade, piorar a qualidade do sono. Faz mal também. Quando a gente fala de escolhas, né? Por exemplo, um alimento, um leite sem lactose. Essas escolhas, essas trocas, de fato faz bem para a saúde ou não? Quando a gente fala na questão, né, da lactose. Os alimentos sem lactose, eles fazem mais sentido para aquelas pessoas que são intolerantes à lactose, que é o açúcar do leite. E aí vale a pena a gente buscar por esses produtos, que tem bastante oferta hoje nos supermercados, sem a lactose. Então a gente vai optar por um iogurte sem lactose, um leite sem lactose. Tudo ali vai ajudar que essa lactose não seja mal digerida. Porque se a pessoa for intolerante à lactose e ela consome algo com lactose, essa lactose vai sobrar lá no intestino e isso vai fazer com que ela tenha sintomas intestinais. Inchaço abdominal, gases, pode soltar o intestino, pode prender o intestino. Então, se a pessoa for intolerante à lactose, opte por um alimento sem lactose, ou se for consumir na rua, que não tem esse controle, se o alimento tem ou não lactose, use a enzima
a lactase, que vai ajudar bastante, ou opte por alimentos sem lactose, que a gente já encontra bastante hoje em dia. Os leites de castanha, amêndoas e tudo mais. Nesse caso aí, então, quem tá em casa e não tem problema com lactose, não tem por que fazer essa troca. Não tem por que fazer essa troca, mas se percebe que consome algo, suspeite da lactose. Falando agora, né, dos alimentos processados. Esses daí tem que passar longe mesmo, né, doutora? Tem que passar longe. O que acontece? Esses alimentos industrializados, eles têm mais adoçantes, eles têm mais corantes, mais conservantes. Então, a gente precisa criar uma certa curiosidade por entender o que tem naquele alimento, olhar a lista de ingredientes. Tem uma lista muito grande lá, tem coisas que eu não sei o que é aquilo. Opte por alimentos mais naturais. Olha só que bacana a dica aí. Então, ter uma alimentação saudável, tentar controlar ali então com atividade física, ingerir bastante água é fundamental para manter a saúde aí do intestino então em dia, né, doutora? É fundamental. Esqueci de alguma coisa? A alimentação, o estilo de vida, o sono, a digestão, o controle do estresse, que é um grande gatilho hoje em dia, a ansiedade, tudo isso impacta no intestino. Ai, doutora, obrigada pela Imagina, participação. adorei Foi um bate-papo muito participar. bacana. Quem tiver mais dúvidas, né, sobre esse assunto, te encontra onde nas redes sociais? Nas redes sociais, Maiara Pátero Nutri. Pátero, gente, acho que eu errei no início, hein? Maiara Pátero. Obrigada pela participação, foi um prazer te receber.